Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, como vão vocês? Eu sou Fausto Oliveira, começando aqui agora para com você mais um Desenf Notícias, que é o nosso serviço diário de comentário a respeito de algum fato da economia brasileira aqui na Revolução Industrial Brasileira. Então hoje é quinta-feira, 29 de julho, e o nosso assunto é o câmbio. Como você sabe, a taxa de câmbio sofreu uma depreciação, a troca do real pelo dólar sofreu uma depreciação nos últimos 2 anos, que levou o valor do real perante o dólar à faixa dos R$ 5, né? Então são R$ 5 por dólar. E todo mundo fala mal disso, as pessoas em geral são doutrinadas pela TV, né, pelos comentaristas dos jornais, da internet, a considerar isso apenas ruim, em função do fato de que isso tem um certo impacto sobre os preços praticados no mercado doméstico, quando você tem produtos importados ou determinados produtos cujos preços são basilados com os mercados internacionais. Então é evidente que existe um impacto no preço que nós pagamos aqui no mercado doméstico, no país, por alguns produtos, por uma cesta de produtos que são dolarizados ou veiculados de alguma maneira por comércio internacional para dentro do Brasil. Porém, pouco se comenta, e isso é um assunto muito importante para o debate econômico, os efeitos benéficos de um câmbio um pouco menos valorizado, ou seja, de uma taxa em que você acabe tendo que pagar mais reais por dólar. E por que é que isso pode trazer? Que benefício é esse que isso pode trazer? O seguinte, pare para pensar. Se você tem uma coisa para vender, né, fora do seu país, e essa coisa vale 100, e num dólar a 2, né, supondo que você tenha por cada real, por cada dólar, R$ 2, né, você vai exportar essa coisa de R$ 100 para fora do Brasil, você vai ganhar R$ 200, então, por essa venda. Mas suponha que, de uma hora para outra, você, ao invés de multiplicar por 2, né, que é a taxa de câmbio, você multiplique por 5. Quanto você vai passar a ganhar por essa mesma venda de uma coisa de R$ 100? Você vai passar a ganhar R$ 500. Então, é evidente que a aritmética mais básica mostra como um câmbio que nós chamamos de câmbio competitivo, né, um câmbio competitivo para os produtos nacionais, ajuda na promoção da exportação e na promoção do rendimento das exportações para dentro do mercado doméstico. É por isso que todos os países que enriqueceram e se desenvolveram dentro do cenário de comércio internacional ao longo da história praticaram taxas de câmbio controladas em algum grau de controle, né, com algum grau de controle pelos governos, sempre visando a manutenção de taxas competitivas, ou seja, aquela taxa que o governo estabelecia em acordo com os seus setores produtivos, que dizia o seguinte, não, então nessa taxa a gente vai estar ganhando um dinheiro razoável, né, e vamos conseguir exportar uma quantidade razoável para poder pagar o investimento produtivo, oferir lucro para as empresas, distribuir isso via salários, tá, e empregar com mais qualidade as pessoas do país. Né? Isso é um processo, isso não acontece do dia para a noite, né? Mas é um processo que a história ensina. Né? Os países que chegam ao patamar de riqueza e desenvolvimento, com grandes números de PIB per capita, né? Grandes números de crescimento, todos os países percorrem, né, esse caminho, adotam esse tipo de política. Tá? E aí, veja, o real, depreciado como ele ficou nos últimos 2 anos, primeiro cavalando ali o patamar de 4, depois galopando até o patamar de 5, testou um patamar maior, agora caiu um pouco, mas ele continua no patamar de 5. Veja só o que ele fez. No primeiro semestre de 2021, né, as exportações brasileiras cresceram 6,6%. Em comparação ao primeiro semestre de 2020. E os preços das exportações avançaram 25,2%. Tá? Só para fazer um parêntese de para onde nós estamos exportando, porque isso é um dado relevante, a maior parte do crescimento das nossas exportações no primeiro semestre foi para a América Latina, vejam só que legal. Né? Com a Argentina tendo um aumento no volume de produtos brasileiros comprados de 42,4% e aumento de 7,1% no preço pago. Com demais países da América do Sul tendo aumento de 36% na compra de produtos brasileiros e aumento de 7,9% nos preços pagos. Com o México
tendo aumento de 18,5% na compra de produtos brasileiros e 17,9% a mais no preço pago, né? E os Estados Unidos também com aumento de 15,4% na compra de produtos brasileiros e aumento no preço de 14,1%, né, no preço pago pelos produtos brasileiros. E aí, antes que você diga, mas isso foi o agronegócio, a agropecuária, a maior parte desse crescimento se verificou, sabe onde, pessoal? Na indústria de transformação. É aquela que está acabando, aquela que está ferrada, aquela que ninguém apoia. Pois é, quando pelo menos uma das condições necessárias para que ela subsista e consiga progredir foi atendida, que é a manutenção de um câmbio competitivo, ela mostrou sinal de reação. Tá aí o número. Então, entre o primeiro semestre de 2020 e o primeiro semestre de 2021, a comparação é positiva no seguinte sentido: a exportação da indústria de transformação brasileira cresceu 10,4%, isso no geral, para todos os mercados, tá? E teve um aumento de seus preços, ou seja, função do câmbio, né, de 10,9%. Tá? São dados do ICOMEX, que é um dado sobre comércio exterior consolidado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, tá bom? E aí vejam só o que aconteceu com a agropecuária e com a indústria extrativa nesse mesmo período em termos de exportações, tá legal? A exportação da agropecuária cresceu 1%, e a exportação da indústria extrativa, que é basicamente mineração, né, cresceu 8%. Tá? E os preços, aí sim, saltaram 21,7% e 62,5%, respectivamente, ou seja, agropecuária e mineração. Acontece o seguinte, você veja, nós estamos vivendo um momento de valorização dos preços internacionais daquilo que nós chamamos de commodities, ou seja, bens primários agropecuários e bens primários minerais. E esse aumento nos preços internacionais se reflete nisso aqui. Você vê 21,7% e 62,5% dos preços que subiram. Não obstante, a exportação brasileira no primeiro semestre desses produtos primários cresceu muito pouco, enquanto a da indústria de transformação cresceu bem mais. E responde pelo aumento geral da pauta exportadora brasileira, do volume exportado no Brasil. E também responde, né, por causa disso, pela maior entrada de dinheiro no país em função do comércio internacional. Ou seja, tudo isso para dizer o seguinte, é preciso pensar duas vezes antes de criticar a situação de um câmbio competitivo, tá? E eu já vou chegar no ponto sensível, ponto nevrálgico que trata de coisa, tá, mas como é que você vai justificar isso perante a questão dos aumentos de preço, etc. Muito bem, vamos chegar lá. Mas é preciso pensar 1000 vezes antes de sair criticando esse tipo de coisa. Por quê? Um câmbio competitivo significa a possibilidade de ressurreição. Eu sei que não é uma condição suficiente, mas é uma condição necessária para haver a ressurreição de um setor econômico caracterizado por empregar mais pessoas, empregar pessoas mais formalmente, por ser mais espalhado pela economia, porque tem a propriedade de se encadear entre ofertas e demandas múltiplas entre muitas empresas diferentes, né? E que, portanto, tem também a possibilidade de nós, a partir dele, darmos saltos de domínio tecnológico. Esse é o setor industrial. Né? E é por isso que aqui a gente defende uma revolução industrial brasileira com políticas públicas perfeitamente bem pensadas para a intensificação da industrialização brasileira e não, né, a intensificação da primarização brasileira que vem acontecendo. Muito bem, dito tudo isso, como é que fica a questão dos preços domésticos? Porque, claro, tudo é uma faca, né, de dois gumes, para usar um clichê na questão da economia. Então é óbvio que se você tem um câmbio depreciado, um câmbio a R$5, um câmbio a 5,50, né, etc., tem certas coisas que acontecem na economia doméstica e aí começa a dar problema também, né? Uma delas você começa a ter o problema do preço doméstico, às vezes ele é calculado em dólar, né? Agora, qual é exatamente o preço doméstico que é calculado em dólar para um país que tem produção doméstica em tantas coisas como é o caso do Brasil? Primeiro, claro, tudo aquilo que é importado. Então, se você bebe muito vinho importado, naturalmente você vai pagar um pouco mais caro pelo seu vinho importado. Agora, vinho importado, quem compra são pessoas que já têm um certo padrão de vida, né? Não são exatamente as pessoas que vão sofrer na pele, né? Meu Deus, uma perda de ganhos econômicos, uma perda de massa salarial, nem nada. Então, vamos falar das pessoas que realmente podem sofrer
perda de poder de compra com o câmbio, né, depreciado, com o câmbio competitivo, né, que são os trabalhadores, as pessoas simples, as pessoas mais pobres. Essas pessoas, basicamente, hoje estão sofrendo com um aumento na cesta básica, com um aumento em certos produtos, em função também do câmbio, muito porque o Brasil não exercita certas outras políticas de controle, né, da sua própria economia, que teria que exercer para garantir que, mesmo com um câmbio competitivo, nós não tivéssemos esses efeitos. Então vamos lá, exemplo. Ora, como é que a gente pode vivenciar uma situação de câmbio competitivo que é positiva, vocês viram aí nos dados, né? E ao mesmo tempo dolarizar o preço dos combustíveis? Já pararam para se perguntar? Ora, dolarizar o preço dos combustíveis numa hora em que o dólar está alto significa que você vai encarecer os combustíveis. E encarecendo o combustível, você encarece todo o transporte de bens e mercadorias em geral pelo país, né? Vamos lembrar que o Brasil é rodoviário. Então, assim, qualquer alimento que chegue na prateleira do supermercado de uma cidade, transportado por um caminhão, pagando diesel cotado em dólar com um dólar alto, ele vai sofrer pressão de preço, né? A mesma coisa com a eletricidade, né, que está cada vez mais sendo cotada em preços internacionais em função do fato de que o Brasil está se desfazendo, né, está desfazendo o controle público sobre o seu sistema elétrico. Mesma coisa, por exemplo, quando você tem uma parte da produção agrícola brasileira exportada, e aí o exportador pega e fala assim, ó, cara, se eu estou ganhando X reais, né, no mercado internacional porque o dólar está alto, então por que eu vou vender no mercado nacional a um preço menor, só porque é em reais? Não, eu vou botar o mesmo preço que eu estou ganhando lá no mercado internacional, vou botar aqui. Aí ele cria uma inflação artificialmente. Ele faz uma indexação de preço, tá, que é o nome certo disso, né? Simplesmente porque ele não aceita vender para dentro do país, né, por um preço menor do que ele vende para fora do país. Então isso é o livre mercado, né? Como a gente está num regime de livre mercado, ele tem todo o direito de fazer isso. E aí tome no lombo do trabalhador, que vai pagar então cento e poucos por cento a mais no óleo de soja e outras coisas aberrantes que a gente vê por aí, né? Agora, o que se deve fazer para compensar então esses problemas? Estabelecer certos limites para a prática do livre mercadismo no Brasil. Então, por exemplo, dolarização de preço básico, de preço de insumo essencial, não pode acontecer, né? O Brasil tem que ter um preço nacional, um preço de acordo com o volume, né, de produção e de renda da sua economia para combustíveis, assim como para eletricidade, assim como para alimentos básicos. Então, assim, se o exportador é um empresário privado e tem todo o direito de fazer sua exportação e marcar o preço que ele quiser no seu produto dentro do país, tudo bem. Mas então o Estado também tem que ter o direito de pegar e fazer o seguinte, não. Nós vamos comprar uma parte da safra todos os anos, guardá-la e oferecer para o mercado conforme isso, né, vocês quiserem dar um choque de preço, nós vamos oferecer e vamos alargar o tamanho da oferta para havendo aí sim maior oferta e menor demanda, né, oferta maior do que a demanda, os preços seriam forçados a caírem, né? Assim como outras políticas muito possíveis de serem feitas, como, por exemplo, determinar cotas de exportação. Cara, a partir daqui você não pode exportar sem pagar em tributos. Se você quiser exportar esse restante da sua produção, tudo bem. Você vai pagar um tributo muito alto para exportação de bens primários, como soja, como milho, como café, sucos de laranja, etc., que são os que o Brasil produz. E aí você, a partir desse ponto, você não pode mais exportar sem pagar tributos. Então aí o cara se desincentiva de exportar, aí ele vende no mercado interno, no mercado interno ele não vai poder cobrar o preço que ele está pagando, que ele está recebendo lá no mercado internacional. Então, assim, existem maneiras, né, de fazer compensações, tá, da chamada inflação de custos do câmbio competitivo no mercado nacional e ainda assim manter os benefícios do câmbio competitivo para que as indústrias brasileiras possam ressurgir como vem ressurgindo nesse momento. Última coisa que eu queria falar nesse comentário é o seguinte, esse processo todo está acontecendo de uma maneira descontrolada e não planejada, está acontecendo ao sabor das forças de mercado, né? Muitas coisas conspiraram para isso chegar a esse ponto, para o câmbio chegar a esse ponto, né? Ainda que a gente considere isso positivo, por um lado, né, como expliquei, está sem planejamento. O certo é fazer isso com planejamento, né, como parte de um projeto de reindustrialização do país, que nunca será uma condição suficiente. Tá? O câmbio ele tem certos limites de efeito, né? Claro. Agora, ele a partir de sem ele, nada mais vai acontecer.
Então, é preciso que tenhamos o câmbio competitivo para que, a partir dele, outras políticas de apoio à inovação, apoio à inserção comercial e entre várias outras, né, sejam feitas para que o Brasil possa saltar a partir do câmbio, né? É como se fosse o goleiro de um time. Se um goleiro é muito bom e o time não faz gol, não adianta muita coisa, vai ficar no 0-0. Mas se o goleiro é muito bom e o time faz o seu trabalho, aí, né, o time sai vencedor. Agora, se o time é muito bom e o goleiro só toma frango todo jogo, aí também fica difícil, né? O câmbio é esse goleiro. É basicamente essa a figura do câmbio. E é por isso que é necessário que ele seja mantido sempre num patamar competitivo como parte de um projeto de reindustrialização, de desenvolvimento do Brasil. É isso, pessoal. Obrigado, até uma próxima.